heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, behold, I make all. Olá você, muito bom dia, estamos chegando, começando com a graça de Deus pelas ondas da Web Rádio Voz da Esperança, mais uma edição do seu programa Assim Diz o Senhor. A partir de agora, das 8 da manhã, agora são precisamente 8 horas, mais 1 minuto. Hoje, terça-feira, 31 de março de 2020. Sejam muito bem-vindos, prazer estar falando com você já no início desta manhã. Que Deus abençoe você. Peço a sua permissão para humildemente entrar no seu lar, entrar na sua casa, no seu automóvel, onde quer que você esteja, já começando assim com a graça de Deus, mais um programa Assim Diz o Senhor. Você sabe se o programa Assim Diz o Senhor é o seu companheiro de todas as manhãs, das segundas-feiras e terças-feiras das 8 às 10 da manhã, na comunicação do seu amigo Garotinho Silva Brasil e do professor Antônio Malha, quem eu tenho agora o prazer de saudar o professor. Bom dia, o seu bom dia também para os nossos amigos que estão em casa ouvindo a Voz da Esperança e o programa Assim Diz o Senhor. Bom dia, meu amigo Garotinho, que a paz do Senhor esteja aqui conosco. Eu também quero desejar um bom dia bem caloroso aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Bom dia a cada um de vocês, que a paz e a graça e o amor de Deus alcance você nessa manhã. Eu espero que você tenha um bom dia na presença do nosso Deus. E aí, garotinho, como foi a sua noite? Professor, graças a Deus foi bem, amanhecemos todos bem, com vida, e é uma alegria poder estar aqui e falar também com nossos amigos ouvintes que estão do outro lado, desejando já a cada um deles, a cada um de vocês, meus queridos amigos, um bom dia. Você que está em casa, você no trabalho, você no trânsito, ouvindo a Web Rádio Voz da Esperança através do seu celular, através do seu tablet, do smartphone, através do Facebook. Lembrando, a partir de agora, você já pode entrar em contato conosco também pelo nosso WhatsApp, que já está disponível, 94 984 18 90 93, e também você pode acessar já a nossa página, a fanpage lá no Facebook, WR Voz da Esperança, sem cedilha e tudo junto. Também você pode seguir-nos ali no Instagram, estamos como @WR Voz da Esperança. Você encontra também o professor Antônio Malha no Facebook, facebook.com.br/Antônio Malha, e no Instagram ele é @Antônio Malha. Você pode encontrar também o Garotinho Silva Brasil ali no Facebook, facebook.com.br/Garotinho Silva El Xango, e no Instagram @Garotinho IASD, ok? Sejam muito bem-vindos, começando assim ao som do Guitar Band Vocal e a música Alpha and Omega. Agora, quando são 8 horas e 4 minutos, o programa Assim Diz o Senhor daqui a pouquinho vai trazer para você um momento de estudo da Bíblia. Como a nossa proposta é esta, analisarmos um assunto bíblico, um tópico bíblico a cada edição do programa Novo Tempo. Liga pra gente, mande o seu áudio, mande a sua mensagem, peça aqui o seu hino favorito, peça o seu louvor. Também você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, para mandar um abraço, pedir o seu alô, dizer de onde você está participando conosco aqui do programa novo, do programa Assim Diz o Senhor. A primeira canção de hoje vai estar tocando a pedido do Jonas Mateus. Ele pediu para a gente, Leonardo Gonçalves, a música Novo, e quem também já pediu música para a gente aqui foi a nossa amiga Suzaiene, ela que é de São Félix do Xingu. Meu amigo Mateus, Jonas Mateus, obrigadão pela sua sintonia, obrigado já pela sua audiência, um abração especial, que Deus abençoe você no início dessa terça-feira, que seja um dia abençoado, um dia riquíssimo na presença do Senhor, que você hoje possa terminar um dia agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele concedeu a você, que Deus abençoe e te guarde, você e a sua família também, e a você, minha amiga Suzaiene, também um abração de todo o coração aqui da equipe da Voz da Esperança e também do seu programa Assim Diz o Senhor. Ficamos, portanto, agora aí ao som do Leonardo Gonçalves, a música Novo, e na sequência vai cantar pra gente a Ana Beatriz
com a música Eu Te Espero. Agora, quando são precisamente 8 horas mais 5 minutos, o seu programa Assim Diz o Senhor, que está no ar. Leonardo Gonçalves, novo. Levo os olhos para o monte de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o bem. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. O Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê, o veja, tudo se fez novo. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de
Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. E ouvi, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. E ouvi, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Oh, oh,
raciocínio de quando tinha 30. Olá você, bem-vindo de volta ao programa Sim Diz o Senhor. Agora são precisamente 8 horas e 16 minutos, terça-feira, 31 de março de 2020. Passou por aqui a Ana Beatriz, a música Eu Te Espero, tocou para Suzaiene, aqui em São Félix do Xingu, e tocou também a pedido do Jonas Mateus, a música com o Leonardo Gonçalves, a música Novo, que fala de um novo céu, de uma nova terra, da bendita esperança que é a volta de Jesus. A outra música fala, obviamente, da espera que Deus tem tido para conosco, a espera da nossa entrega, a espera do nosso preparo, a espera do momento em que nós finalmente o aceitemos como nosso Salvador pessoal. Portanto, Jesus, amigo, espera que você se entregue a Ele e se prepare para a sua volta, porque muito em breve Jesus voltará. Eu quero já aproveitar esse momento especial também para já mandar um alô aqui para os amigos que já estão sintonizados conosco no som da Voz da Esperança, o seu programa Assim Diz o Senhor, seu amigo e companheiro de todas as manhãs de segunda e terças-feiras, das 8 às 10 da manhã. Um abraço especial para a Suzaiene, que está ligada aqui em São Félix do Xingu, também para o Jonas Mateus, que aqui também em São Félix do Xingu está ligadinho aqui na Voz da Esperança. Obrigado, meu amigo, pela sua sintonia. Um abraço especial para a Valdelice, que está lá em Novo Progresso, também na companhia da pequena Laila, na escuta da Voz da Esperança. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Já são ouvintes assíduos aqui da Voz da Esperança e também agora do programa Assim Diz o Senhor. Muito obrigado pelo carinho da sintonia de vocês. Um beijão no coração. Sintam-se abraçadas. Um abraço especial também para Vanessa Silva, que está ali na cidade de Parauapebas. Ela pediu música. Daqui a pouquinho vamos estar tocando, Vanessa. Um abraço especial também para o Helder de Xinguara. O Helder, nosso amigo que já está ouvindo a Voz da Esperança, que ouve a Voz da Esperança já com uma certa frequência, ele que é membro da Igreja Batista, ali na cidade de Xinguara. Um abração especial, por assim, tomando aqui a ocasião, um abraço especial para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Deus e Amor, da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, enfim. Não importa a sua religião, nós queremos abraçar você, queremos desejar a você a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Um abraço especial também para minha amiga Carla Franciele, ali em Novo Progresso, também em Itupiranga, no Pará. Um abraço para Cleidiane, ali em Aparecida de Goiânia, para Maria Lúcia, lá na Vila Betel. E um abraço também para Luana, a Luana ali no Espírito Santo, não disse a cidade, mas no Espírito Santo. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela sintonia. E você, quer ouvir o seu nome, quer mandar o seu alô aqui também pela Voz da Esperança? Então não demore, entre em contato conosco pelo WhatsApp da Voz da Esperança, você já sabe, o 94 984 18 90 93. Também você pode entrar em contato conosco ali pela nossa fanpage, diretamente pelo Facebook. Você pode entrar em contato com a gente, deixando ali o seu pedido de música, porque estamos ao vivo agora pelo Facebook, tá bom? Há uma live ao vivo na fanpage WR Voz da Esperança, WR Voz da Esperança. Se você está ouvindo o programa Assim Diz o Senhor aí pelo Facebook, eu convido você a marcar os seus amigos no comentário. Faça essa forcinha, marque os seus amigos aí nos comentários, para que eles também tenham a oportunidade de acompanhar o programa Assim Diz o Senhor. Bem como você pode compartilhar essa live em um grupo, você pode compartilhar na linha do tempo de um amigo, você pode compartilhar em um grupo, na sua própria timeline, para que mais pessoas também possam ter contato com a Voz da Esperança. Eu quero até convidar você, chegar um pouco mais perto agora, e dizer a você o seguinte: nós aqui da Voz da Esperança fazemos um trabalho de levar as pessoas, levar até você, meu amigo, até você, minha amiga, aí em casa, músicas, uma boa música cristã, uma programação recheada com música, com oração e com a esperança contida na palavra de Deus. Agora, é bem verdade que trabalhamos com recursos limitadíssimos, por assim dizer. E você sabe que nas mídias sociais, hoje nós temos a possibilidade de maximizar o alcance da Web Rádio Voz da Esperança, porém com o tráfego orgânico, ele é um pouco mais complicado, é um pouco mais demorado, depende muito do engajamento das pessoas. É por isso que eu quero convidar você, meu amigo, a se engajar nesse projeto, a abraçar esse projeto da pregação da palavra de Deus através da internet e especialmente pelas ondas da Web Rádio Voz da Esperança. Não vai gerar custo nenhum para você. Por isso eu peço você agora, encarecidamente, com imenso carinho, em nome dos seus amigos adventistas do sétimo dia, aqui para a região sul do Pará, em nome da igreja aqui em São Félix do Xingu, em nome de toda a equipe
da Web Rádio Voz da Esperança, que presta um trabalho voluntário, em nome da equipe que forma aqui o programa Assim Diz o Senhor, bem como o programa Ouvindo a Voz de Deus e o programa Novo Tempo. Todos nós trabalhamos de forma voluntária aqui para levar a palavra de esperança para você. O professor Malha está aqui do meu lado direito está também o Bill, quem faz a operação técnica. Nós fazemos um trabalho voluntário. Portanto, nós precisamos do seu apoio para que você compartilhe os links, as mensagens que chegam aí no seu WhatsApp, essas que chegam na linha de transmissão. Se você, de repente, está na nossa linha de transmissão, você pode enviar essa mensagem para outras pessoas, sejam elas cristãs ou não, sejam elas adventistas do sétimo dia ou não. E para quê, professor? Para que você também, meu amigo, possibilite nesse momento a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. Você sabe, estamos todos nós em confinamento social, nós não podemos sair de casa em casa batendo nas portas agora, fazer uma campanha de evangelismo público, um culto público, até isso mesmo nos foi tirado por ocasião da pandemia do coronavírus, e estamos usando, portanto, aqui o espaço da Web Rádio Voz da Esperança para chegar até o coração das pessoas, para levar a elas uma palavra de esperança nesse momento tão conturbado. Eu quero até dar um voto de louvor e gratidão a você que está do outro lado. Muito obrigado mesmo, do mais profundo do nosso coração, pela sua audiência, pela sua sintonia, pela sua companhia, porque você já está engajado nesse projeto. Você não é apenas um ouvinte, você é um construtor desta grande muralha. Você é um construtor dessa ponte que leva a Bíblia até as pessoas e Jesus até as pessoas. A muralha contra os ataques do inimigo e a ponte que leva as pessoas até Jesus. Você é parte ativa nesse projeto. Você que já tem compartilhado, você que já tem enviado as mensagens, você que já tem convidado seus amigos para acompanharem você. Temos recebido feedback. Para você ter uma ideia, nós alcançamos aqui pela graça de Deus diariamente quase um total de 1.000 pessoas diariamente através da Web Rádio Voz da Esperança. Agora, isso não seria possível se você, meu querido amigo, minha querida amiga ouvinte, não estivesse engajado conosco. É por isso que nós agradecemos você e instamos uma vez mais para você continuar compartilhando no seu Facebook, no seu Instagram, nos grupos de WhatsApp, nos seus contatos. Sejam bem-vindos, vamos revolucionar o mundo com uma palavra de esperança. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigado pela presteza também. Quem também está na escuta do programa Assim Diz o Senhor é o nosso amigo Antônio Gonçalves. Ele está ali em Benevides, em Belém. Um abraço para você, meu amigo, de toda a equipe aqui da Voz da Esperança e também da equipe do programa Assim Diz o Senhor. Deus abençoe você, abençoe o seu ministério, abençoe também os seus estudos. O Antônio Gonçalves, quem está ali se preparando para ser um ministro, para ser um pastor, ele está estudando teologia. Amigo, que Deus abençoe, que Deus o guarde de forma poderosa, se você também possa ser usado por Deus nos seus talentos, nos seus ministérios e o seu ministério para aí continuar fazendo aquilo que você já faz brilhantemente, que é levar a palavra de Deus às pessoas que não têm ainda o conhecimento da mesma. Muito bem, agora são 8 horas e 24 minutos, 8 horas mais 24 minutos, outra vez um bom dia para você de todo o coração, seja bem-vindo ao programa Assim Diz o Senhor. Quero mandar um abraço especial também para o meu amigo Antônio Rodrigues, quem está ali ligadão na Web Rádio Voz da Esperança em São Luís do Maranhão. Meu amigo Antônio Rodrigues, um abração para você, que Deus te abençoe, que você tenha um dia rico e abençoado, tá bom? A gente vai passar agora para o momento que já vamos dar início, professor Malha. Outra vez aqui quero desejar um bom dia para o senhor e quero trazê-lo aqui à baia para que nós já começamos já possamos dar início aqui das tratativas do tema que nós vamos estudar hoje. Muito bem. Ontem falávamos aqui no programa Assim Diz o Senhor sobre a Bíblia, sobre a origem, sobre a fonte de inspiração, sobre a inspiração da Bíblia, e ela diz de si mesma que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, sendo este, portanto, um livro divino humano, porque ele é a revelação da vontade de Deus, escrito obviamente por seres humanos que foram escolhidos por Deus em linguagem humana.
A Bíblia, assim como Jesus, tem uma dupla natureza, divina e humana. Divina na sua origem, conteúdo e mensagem, porém, ela é humana a partir da perspectiva da sua confecção, porque ela foi escrita, obviamente, aí numa linguagem humana, na linguagem perfeita da humanidade, e até vimos ontem, professor, que os escritores da Bíblia, ou os autores bíblicos, por assim dizer, eles escreveram a Bíblia usando aí, obviamente, o seu cabedal de conhecimento, a sua cultura, usando a sua formação. Alguns deles tinham formações intelectuais mais, eu diria, mais destacáveis, outros nem tanto. No entanto, todos estes homens falaram inspirado, movido pelo Espírito de Deus. Tá bom? Só abrindo um parêntese aqui também, quero mandar um alô especial para o pastor Marlon Passinho, quem está assistindo ao vivo ali o programa através do Facebook. Pastor Passinho, Deus abençoe o senhor, obrigado pela força, pela audiência, obrigado, compartilhou aqui conosco através do Facebook. Através do Facebook, a live do programa Assim Diz o Senhor, que Deus o abençoe de forma poderosa também. Voltando ao raciocínio aqui, a Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. E é da Bíblia que nós iremos extrair o tema de hoje. Falando a respeito de Deus, estamos tratando da doutrina de Deus. É isso, professor Malha? Sim, exatamente. Hoje o tema é bem curioso, né? E é bem debatido entre as pessoas. Nós vamos estudar hoje sobre a divindade, né? E especialmente a Trindade. Embora não apareça a palavra Trindade na Bíblia, como algumas pessoas antitrinitarianas a julgam, né? Então é bom lembrar que a palavra não foi criada, né, para sustentar a doutrina, pois os cristãos e os pais apostólicos ali, no ano 70 a 150 depois de Cristo, eles já criam, né, em um só Deus, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então hoje, nessa manhã, a gente vai estar discorrendo aí com respeito a esse assunto, a Trindade, se ela é bíblica, se ela não é. E nós gostaríamos de convidar você aí para tomar nota de alguns textos que a gente vai citar aqui. Não vai dar tempo de ler todos eles, mas que você pegue um papelzinho, uma caneta e vamos juntos aí nos aprofundar mais na palavra de Deus. Muito bem, então, conforme foi colocado pelo professor Malha, a palavra não foi criada para sustentar a doutrina, mas a crença, a verdade da Trindade já estava presente na Bíblia. Agora, tratando-se da divindade, da existência de Deus de um modo geral, é interessante que nós temos aí um problema que nos é colocado, que eu poderia até usar um termo mais técnico aqui, por exemplo, o termo teodiceia, e o primeiro quem cunhou esse termo, aí, de acordo com os historiadores, né, foi Leibniz. E Leibniz, ele tratava justamente desse problema, de como é desconfortável você ter que tornar verificável a existência de um Deus de amor no universo de sofrimento. Ele se perguntava então, como é verificável a existência de um Deus de amor, de acordo com aquilo que os cristãos acreditam e pregam, em um mundo que infringe dor e sofrimento, né? Estaria Deus por trás dos flagelos, da dor e do sofrimento? Agora, por exemplo, é muito fácil questionarmos a existência de Deus quando pessoas tecnicamente inocentes estão sofrendo por essa pandemia que está aí, que assola o mundo nesse momento. Então, eu gostaria de iniciar falando exatamente sobre um pouquinho sobre isso, tomando o ensejo aqui pelo coronavírus, que quando nós olhamos a partir da perspectiva teológica, escatológica e histórica e também filosófica, uma coisa vem puxando a outra e puxa alguns desdobramentos de várias questões teológicas e filosóficas também, como essa da teodiceia. Deus é bom, mas o sofrimento existe. Essa palavra teodiceia também, ela é usada basicamente no mundo filosófico aí para explicar e para questionar a respeito do sofrimento. E essas perguntas, elas ensejam várias opiniões, várias correntes filosóficas. Por exemplo, desde a visão calvinista, que foi sustentada, pregada e ensinada por Calvino, aquele que sustentava a soberania de Deus de tal modo, de um Deus que determina tudo, até aquele que se perde e aquele que se salva. Ou seja, se as calamidades existem, se a dor e o sofrimento existem, é Deus quem causa tudo isso. E essa era a opinião dos calvinistas. Hoje essa opinião, essa doutrina está um pouco mais light, mas ela é sustentada especialmente ali pela teologia da igreja presbiteriana, por exemplo, aqui, não é? E, por exemplo, uma ideia mais moderada, mas que também vai mais ou menos nessa direção aí, uma ideia de Bossuet, um francês aí do século XVIII, e ele dizia que Deus escolhia até os monarcas, ou seja, Deus está por trás de tudo, ele quem ocasiona, não apenas de maneira permissiva, mas está ocasionando tudo isto. Um pouco mais adiante nós temos aí Hitzel,
que é o pai do naturalismo, não é? De quem os evolucionistas são seus herdeiros intelectuais, e ele dizia o seguinte: não, na verdade não existe Deus nenhum por trás dos problemas, e dava tudo nas contas da natureza. Cânceres existem e vírus se formam e estão aí mesmo. Não é preciso Deus para explicar a calamidade. Atribuía, inclusive, as tragédias naturais a causas microsômicas, a falhas microsômicas, a movimento de placas tectônicas, e dizia não, tudo e faz parte de um mundo natural. Em cima do muro, entre o ateísmo e a visão deísta, a visão determinista ali de Calvino, estão aqueles que são conhecidos como os deístas, os adeptos da filosofia de Voltaire. E eles diziam o seguinte, que não, na verdade Deus até pode existir, mas Deus não está determinando, não está guiando a história humana. Deus apenas criou o mundo e abandonou a sua própria sorte, não é? Até usam ali aquela expressão, aquela ilustração do relógio. Um Deus que existiu no passado se encarregou de dar cordas no relógio e o entregou a própria sorte para que aí com o passar do tempo ele funcionasse à sua maneira. E por isso o sofrimento existe, porque Deus não está interessado na história humana. Agora, falar de forma peremptoricamente dessas coisas, né, que Deus mandou o coronavírus, de que Deus causa a tragédia, de que Deus causa o sofrimento, seria teologicamente uma irresponsabilidade, de modo teológico falando, da minha parte. Porém, negar essa possibilidade de que Deus sim pode castigar os pecados da humanidade seria, de outra forma, no mínimo, desonestidade intelectual. Professor, só para situar ainda os nossos amigos que estão em casa, ainda nesse momento introdutório, aqui para ensejar o debate que logo mais se levar a cabo aqui na Voz da Esperança, temos um perigo hoje, que as pessoas incorrem nesse perigo, que é colocar Deus em pontos extremos e esquecer que Deus está no equilíbrio, talvez entre um extremo e outro. Por exemplo, aqueles que enfatizam apenas a divindade de Jesus Cristo e negam a sua humanidade, a sua encarnação, eles caem numa heresia que foi combatida desde os séculos primordiais da era do cristianismo, que é a heresia do docentismo. Ou seja, uma natureza em detrimento da outra. Por outro lado, aqueles que pregam apenas a humanidade de Cristo Jesus e negam a sua divindade, como por exemplo existem algumas correntes mesmo no meio cristão que caem nesse erro, que é o ebionismo. Então tem um extremo aqui e outro extremo lá. Em um extremo está aquele que diz, não, Deus ele existe, mas causa as tragédias humanas, e o outro extremo diz, não, as tragédias humanas provam que Deus não existe, ou que Deus não pode ser expressado e conhecido, e assim sucessivamente. Marcião ele propôs uma ideia, não é, de um Deus que dá a lei, de um Deus que provoca catástrofes, de um Deus que destrói através do dilúvio no Antigo Testamento, e de um Deus mais amoroso, mais cuidadoso, mais carinhoso no Novo Testamento. E Marcião então foi o pai aí histórico do movimento de dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento, fazer uma distinção de dois deuses, um para o Antigo Testamento, um para o Novo Testamento. E aqui, exatamente hoje, o nosso tema vai tratar da pessoa de Deus, da essência de Deus e da divindade. Marcião cria em dois deuses, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Agora, nós podemos ver, professor, inclusive no Novo Testamento, Deus agindo de forma, eu diria, assim mais abrupta, contrário àquela teologia de Marcião, porque, por exemplo, Atos nos conta ali a história de Herodes, e falando de Herodes que quando estava ali em Cesareia, se endeusando, sentindo-se como um deus ali, montado nos cavalos do seu ego, e então, blasfemando contra Deus, a Bíblia diz que apareceram dois anjos do céu ali, o amaldiçoaram, e Herodes foi comido por vermes ali instantaneamente, começou a morrer. Eu tenho também o exemplo ali de Ananias e Safira, pessoas que receberam de forma direta um castigo de Deus ali porque haviam roubado a Deus. A pergunta é, como nós podemos conhecer a Deus em um mundo de pecado, em um mundo de sofrimento? Deus se revela de alguma maneira? Será que Deus pode ser conhecido, professor? Como isso é possível? Se sim, como obter o conhecimento de Deus? Olha aí, neste momento, garoto, se você me permite, eu gostaria de mandar um abraço todo especial aí para os amigos ali do... Muito bem, fique à vontade, professor, o espaço é todo seu. Olha aí, um grande abraço aí para os nossos amigos e irmãos ali do bairro São Lucas 2, em Parauapebas, em especial a Vanessa, o Fábio, um grande amigo, e vocês que estão aí também nos ouvindo. É bem interessante, garotinho, essa questão.
porque nós somos tentados a querer examinar a Deus na nossa perspectiva do nosso conhecimento humano, né? Na nossa mente finita. O Deus, ele é um Deus de mistério, né? E humanamente é impossível compreender tudo sobre a infinita natureza de Deus. Tem vários textos na Bíblia, eu poderia até citar aqui, por exemplo, Isaías, no capítulo 45, verso 15 ali, diz: verdadeiramente tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Então a gente não deve querer entender a onisciência de Deus na nossa perspectiva humana. Interessante que a Bíblia realmente ela fala com respeito a isso, como no caso de Safiras, como no caso do rei. Mas só que a gente tem que entender que ao mesmo tempo a ser um Deus de amor, ele também é um Deus de juízo. No Antigo Testamento a gente percebe também ali que Deus, ele ao chamar Moisés ali do Monte Sinai, há um terremoto, né? Ali houve um terremoto ali causado pela presença e por Deus. Mas a gente não deve pegar todos os casos e dizer exatamente que foi proporcionalmente Deus que jogou ali. A gente não deve falar isso, né? Mas como nós podemos conhecer a Deus? A Bíblia, em vários textos, fala sobre o mistério de Deus. Eu gostaria até de citar alguns textos, como eu acabei até citando um aqui. Por exemplo, Jó, no capítulo 11, verso 7, diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. No livro de Salmos também, Salmos 139, 6, diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e soberano ou sobremodo elevado, não o posso atingir. E tem vários outros, por exemplo, Salmo 145, 3, Isaías, capítulo 40, verso 28, que diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Mas a partir desse pressuposto, como nós podemos conhecer a Deus, já que a Bíblia assim o diz, um mistério. Eu gostaria até de ler aqui uma citação de uma escritora norte-americana, que é bem interessante o que quando ela faz uso de um texto com respeito a esse tema. Ela diz assim: a revelação de si mesmo que Deus concede em sua palavra é para o nosso estudo. Isto podemos buscar compreender. Mas além disso, não devemos penetrar. O mais elevado intelecto pode empenhar-se até estar exaurido em conjecturas com respeito à natureza de Deus. Mas o esforço seria infrutífero. Este problema não nos foi dado resolver. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Que o homem finito não tente interpretá-lo. Que ninguém se empenhe em especulação concernente à sua natureza. Aqui o silêncio é eloquente. Mas como conhecer um Deus que ao mesmo tempo a Bíblia revela um mistério, Interessante que no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, no verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quis revelar. Então nós podemos conhecer a Deus através da pessoa de Jesus, E é interessante que, diferente de qualquer outro, o conhecimento de Deus é um assunto do coração humano, do que de seu cérebro. Ela envolve a pessoa como um todo e não apenas o intelecto. Deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo e manifestar plenamente disposição de aceitar a vontade de Deus. Então o conhecimento de Deus não está apenas no intelecto, Faz parte ali do coração, é uma entrega, se entregar completamente. O interessante é que descrentes eles não poderão, portanto, obter genuíno conhecimento de Deus. Por quê? Porque não faz uma entrega total
de Cira Deus. Muito bem, professor. Muito bem. Boa explanação do professor aqui, Antônio Malha. Só lembrando que também quero mandar um abraço especial para Maria de Jesus, que está ligada também no programa Assim Diz o Senhor, através da nossa fanpage ali no Facebook. Maria de Jesus, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar acompanhando aí o programa Assim Diz o Senhor. Quero convidar você também a compartilhar aí o nosso link, né? Para a gente continuar alcançando muito mais pessoas, tá ok? Compartilha aí o stream. Um abraço também pro Marcelo, que está ligado. Ele diz, olha, admiro demais o programa. Que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos. Bom trabalho. Obrigado, Marcelo Santos, pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus abençoe você também de forma poderosa e que seu conhecimento seja enriquecido através dos estudos da Palavra de Deus. Maria de Jesus, obrigado também pelo carinho da sua sintonia. Eu convido você também, meu amigo Marcelo, a compartilhar o stream do programa. O Raimundo, que está conectado com a gente também, já até compartilhou. Obrigado, Raimundo, pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Tem mais pessoas chegando aqui, mandando para a gente, pedindo alô, né, pedindo abraço para aqueles que estão ouvindo a Voz da Esperança e o programa Assim Diz o Senhor. Muito bem. A primeira pergunta que nos foi colocada diz respeito sobre o conhecimento de Deus, e o professor Malha, então, em suma, está nos dizendo que para conhecer a Deus é preciso muito mais do que um esforço intelectual. Portanto, professor, requer aí também uma disposição de crença, de crer que Deus existe. Aliás, a própria Bíblia já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, ele tem que exercer fé em sua existência. Fé em sua existência. Então, Deus, ele quer, obviamente, revelar-nos a nós, porque por nós, seres humanos mesmos, nós não podemos conhecer a sua essência, a sua natureza, por assim dizer, porque Deus é quem se deixa conhecer. Deus se dá a revelar ao homem. Nós não temos a capacidade, portanto, de levarmos Deus a um laboratório e ali estudarmos tudo aquilo que diz respeito a Deus. Até o próprio termo teologia, professor, é um termo um tanto quanto jactancioso, e eu explico por quê. Porque a palavra theo, do grego theo, significa Deus, e logos, ou logia, de estudo. Em outras palavras, assim como se a gente, os seres humanos, estudasse a Deus, como se Deus fosse uma matéria de faculdade, e como a geografia, como a filosofia, como aí a antropologia, enfim, que o ser humano fosse lá e estudasse, se tornasse especialista nele. O termo, conquanto técnico, e representa aí, não é, obviamente, o estudo da vontade de Deus através do conhecimento da ciência bíblica, não é? Ele, contudo, é um termo jactancioso porque, em síntese, presume o estudo, a análise de Deus. E, pelo que eu entendi, nós não podemos, como seres humanos, compreender Deus em sua completa magnitude, porque Deus, ele é magnâmico. Deus é Deus e santo, porque o seu ser e sua natureza são envoltos em mistérios. Deus é santo porque ele habita numa luz inacessível. Deus é santo porque o seu ser e a sua natureza são completamente diferentes dos nossos como seres humanos. Muito bem, muito obrigado pela sua colocação, professor. Vamos agora para mais um bloco musical e, na sequência, estaremos aqui respondendo mais perguntas. E lembrando, você em casa tem pergunta com respeito ao tema de hoje, sobre a existência de Deus, sobre a divindade e a trindade na Bíblia? Manda pra gente a pergunta pelo WhatsApp da Voz da Esperança, 94 98418 9093. Repito, 94 98418 9093. Se você está fora do estado do Pará, adicione o nosso DDD, o 94. Se você está fora do Brasil, por exemplo, tem gente nos ouvindo agora na Índia, na Rússia, na Bolívia e também nos Estados Unidos, pessoas ouvem a Voz da Esperança, adicione o contato aí com mais 55 e, obviamente, logo depois 94, depois 98418 9093. Ou então você pode acessar diretamente pelo aplicativo da Web Rádio Voz da Esperança, e ali pelo aplicativo você pode... fazer a sua pergunta e pedir a sua música também. E comentando aí no Facebook, através da nossa live, você vai lá e comenta, faz a sua pergunta, deixa o seu recado, manda aí também o seu alô, ok? Bom, as próximas canções que tocarão agora no próximo bloco vêm a pedido aqui da nossa amiga Rosana. Rosana, que pediu pra gente Dilson e Débora e a música Majestoso. O Antônio Gonçalves, ali de Benevides, ele pediu pra gente a música do Preto no Branco, Sonhos de Deus. E também a Vanessa Silva, ela pediu Obrigado com Fernando Iglesias. Fica então com essa sequência, o programa assim, aqui do programa Assim Diz o Senhor. Primeiro tocará Fernando Iglesias e a música Obrigado. Na sequência, o Preto no Branco canta Sonhos de Deus pro Antônio Gonçalves, ali na Faama. Ele diz: bom dia, meus amigos Garotinho, Silva e Malha.
manda aí pro vosso amigo a música do Sonho de Deus do grupo Preto no Branco. Ok, meu amigo, já está tocando. Ele disse ainda, ofereço para os meus familiares e para toda a turma do primeiro ano de teologia do Salte Faama, amigos do primeiro ano do curso de teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, Faama, ali em Benevides. Obrigado pela audiência de vocês, que Deus os abençoe de modo sobremaneira e que vocês continuem sendo usados por Deus para o ministério. Deus os abençoe, muito obrigado pela audiência. Fique, portanto, na nossa sequência aqui da Voz da Esperança, quando são 8 horas e 46 minutos. Fernando Iglesia, obrigado. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor.
Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me do Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me do Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer.
devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar nas minhas. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, não há outro igual a ti. Digno tu és de toda adoração, o fôlego que há em mim, eu te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso. Deu sorte, conselhei. Vi suas lágrimas e te ouvi chorar. Eu vou ficar aqui. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte. Não há outro Deus igual a ti, Jesus. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz, raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso,
Muito bem, bem-vindos de volta. Agora são 9 horas 1 minuto, 9 horas 1 minuto. O programa Sim do Senhor, das 8 às 10 da manhã, de todas as suas manhãs de segundas e terças-feiras, aqui na apresentação, no comando do seu amigo comunicador Garotinho Silva Brasil e do professor Antônio Malha. Muito bem, amigos, quero só lembrar você outra vez, você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 984 18 90 93, fazer a sua pergunta concernente ao tema de hoje. Já tem uma pergunta aqui, professor, que logo mais vai estar sendo aqui pescada, colocada aqui na baia para que o ouvinte possa obter a resposta da pergunta. A sua web rádio Voz da Esperança, operando aqui de São Félix do Xingu do Brasil para o mundo. Está na voz, está na 10. Web Rádio Voz da Esperança. WhatsApp 94-984-18-9093. Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Hora certa. 9 horas, 2 minutos. A Voz da Esperança. A melhor web rádio de todo o sul e sudeste do Pará, do Brasil e do mundo. Agora você também pode ouvir a nossa rádio pelo portal Rádios Online Brasil. Acesse www.radiosonlinebrasil.com.br. Muito bem, sejam bem-vindos outra vez ao programa Sim Diz o Senhor, das 8 às 10, trazendo para você aqui perguntas e respostas bíblicas e trazendo um tema novo a cada momento para você, a cada edição para você. Um abraço especial aqui para Ivanilde, que está nos acompanhando lá pelo Facebook. Abração para você, muito obrigado pela sua sintonia aí, pela sua audiência. Eu convido você, minha amiga Ivanilde, a compartilhar o stream, marcar seus amigos para que eles também possam estar acompanhando aí a Voz da Esperança e o programa Assim Diz o Senhor. Desde já muito obrigadão para você. Ela disse o seguinte: estou assistindo com você. Muito obrigado. Já marcou alguém, na verdade ela marcou a Nayara Silva de Souza, que também está na escuta. Obrigado. A Deisidélia Oliveira também diz bom dia, ligada aqui na programação. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você também, Deisidélia. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado por estar compartilhando a Esperança através do link do stream aí da Voz da Esperança. Está chegando gente ainda mais, professor. Quem está com a gente também aqui é a nossa amiga Nayara Silva, chegou e disse: equipe excepcional. Obrigado, Nayara, pela sua participação, obrigado pela sua companhia. Deus possa abençoar você ricamente. Também quem está nos acompanhando aqui é a Ilzinete Oliveira, disse bom dia, minha amiga Ilzinete, graça e paz para você. Ela disse: professor Malha, envia um alô para nossa família aqui de Parauapebas, eu quero ouvir Anjos com Prisão Brasil. Olha, eu vou tocar a sua música, mas vou passar a bola aqui pro professor Malha, minha amiga, mandar um alô para você. Professor, tá contigo. Olha aí, bom dia, Nayara. Um alô aí para você, para a sua família. Um alô também aí para todos os nossos amigos de Parauapebas. Eu também estou com saudade de vocês, viu? Nayara, Flávio Miguel. Um abração aí para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus continue os abençoando. Muito bem. Quero mandar um abraço especial também para Maísa, quem está ligada na nossa programação ali em Capistrano de Abreu, para Gisele em Novo Progresso, para o Will Fernandes, para Carla Franciele, Frank Steven Parauapebas, Elivane em São Félix do Xingu, André em São Félix do Xingu, Williams aqui em São Félix do Xingu também. Toda essa galera linda e maravilhosa que está sintonizado aqui em São Félix do Xingu e na micro-região aqui, Tucumã, Xinguara, Água Azul do Norte, Urilândia, Canaã dos Carajás e Parauapebas, enfim, para todos vocês no Brasil e no mundo, obrigado pela sintonia, que Deus abençoe vocês, sejam ricamente abençoados através das canções, das orações e também do estudo da Bíblia, através aqui das ondas da Web Rádio Voz da Esperança, localizada em São Félix do Xingu, do Brasil e por o mundo também. Um abraço também para nossa amiga Mel, ali de Atlas do Rio Verde, obrigado pela sua audiência, tá ok? Professor, chegou uma pergunta aqui agora. Lembrando, nós demos um ensejo para os ouvintes participarem e fazer a pergunta, e o Silas, lá de Benevides, no Pará, ele faz a seguinte pergunta: alô Benevides, abração para você ligado em Benevides, aí no norte do Pará, na grande capital Belém, você em Ananindeua, Baetetuba, enfim, Santarém, nas regiões do nosso estadão do Pará. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Silas faz a seguinte pergunta, professor. Olha só, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 diz: ouve, ó Israel,
o Senhor é teu único Deus. E a pergunta dele prossegue: como eu posso crer num Deus, posso crer num contexto de trindade, se único é igual a um? Quero reformular aqui. Professor, a pergunta é a seguinte: Deuteronômio 6, verso 4, diz que Deus é único. Como é que eu posso entender, então, uma trindade? 3 deuses? Único? Como entender isso? Olha aí, muito obrigado, meu amigo Silas, né? Pela sua pergunta. Vamos lá. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4 aqui, quando se refere um único Senhor, é bom nós atentarmos para uma palavra que é do idioma hebraico. Aliás, aparecem 2 palavras na Bíblia: Yashid, que significa único, né? Que não é usado aqui quando fala único Senhor, mas essa palavra único Senhor aqui é Echad, que significa unido, né? Então é uma palavra usada no idioma hebraico, no qual o Novo Testamento foi escrito, só ressaltando. E é Echad, né? Que significa uma união e não uma pessoa sozinha. Então Deus, ele é unido, né? A mesma palavra ele é usado ali para o primeiro dia da semana. Também é utilizado ali em Gênesis capítulo 2, no verso 24, quando Deus diz, né? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa, tornando os dois uma só carne. Então, a pessoa ela não perde a sua personalidade e nem é dissolve, né, na outra, quando é echad, unido. Nós vejamos alguns exemplos também na Bíblia, né? Por exemplo, o povo era um, só que ao mesmo tempo era muitos, de acordo com Gênesis capítulo 11, verso 26. Também ali fala que Deus, ou o povo, aliás, o povo era um, é a mesma palavra, echad, coração, mas era uma multidão, de acordo com 2 Crônicas capítulo 30, versículo 12. Então Deus, ele é unido, né? Ele é unido, aliás, melhor dizendo, ele é unido. Então ele é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente temos que tomar um cuidado, o seguinte: a gente não deve afirmar que há 3 deuses, mas há apenas um único Deus, que é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, professor. Então, se eu entendi bem aí, a palavra Echad, esta que aparece aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ela não se refere à unicidade, mas à unidade. Portanto, na Bíblia, há uma diferença aí dos termos Yashid e Echad no hebraico. Por exemplo, eu posso até citar aqui ali o livro inicial de Gênesis, quando trata da semana da criação, diz houve tarde e manhã. Portanto, 2 períodos e 1 dia. Echad, em outras palavras. Então, não é necessariamente o termo, não é necessariamente usada para denotar o termo de unicidade, mas de uma unidade. E no caso da Trindade bíblica, entendemos que é uma unidade entre 3 pessoas coeternas que compartilham da natureza divina, são coeternas, mas portanto distintas entre si. Um é o Pai, um é o Filho, o outro é o Espírito Santo. Também aquela antiga ideia do 3 em 1 também não se faz presente aqui na Bíblia. Não é disso que se trata, mas de uma coexistência de 3 pessoas distintas, porém que formam uma unidade. Por exemplo, como no casamento, como no próprio casamento, como o professor Antônio Malha acaba de nos lembrar, recém nos lembra, quando o homem casa-se e a esposa, obviamente, casa-se com o seu esposo, eles tornam-se uma só carne, são uma só família. Então a família é a composição ali do pai e da mãe, com a possibilidade de gerar filhos e filhas, mas a família é única, no sentido de é uma composição formada por 3 pessoas distintas. Nós temos também a própria natureza, exemplos na natureza aí de elementos que se constituem a partir de uma unidade. Por exemplo, o tempo, alguns diferem, que não faz parte da natureza o tempo, mas enfim, deixa-me só naturalizar. O tempo, por exemplo, é presente, passado e futuro, portanto o tempo é único, mas eles existe nessa proporção de unidade entre 3 elementos. O próprio estado, os estados naturais da matéria, que pode se encontrar no estado sólido, no líquido e no gasoso também. A matéria é uma, mas ela pode se encontrar em 3 estados, e assim sucessivamente. Eu poderia usar aqui vários exemplos neste contexto, que nós temos aí um objeto que é único, como o tempo, como o espaço também, e como a própria matéria. Portanto, mesmo apesar de ser coexiste ali num contexto de unidade. Portanto, Deus pode ser expresso dessa mesma maneira. Muito bem, nosso amigo
Deixa eu só me relembrar o nome aqui de quem fez a pergunta. Silas. Muito obrigado, professor Malha. Nosso amigo Silas. Silas, a sua pergunta foi pescada e respondida. Se você também tem uma pergunta, e sobretudo hoje, neste tema, Trindade, Existência de Deus, não existe. Pergunta para nós pelo WhatsApp da Voz da Esperança, 98418-9093. 98418-9093. A sua pergunta vai ser respondida aqui ao vivo também. Professor Malha, sem mais delonga, você poderia mostrar para nós evidências bíblicas que falam da existência de Deus? Lembrando aqui daquela problemática que eu coloquei lá no passado, porque, segundo algumas correntes filosóficas, a existência do mal e do sofrimento, elas anulam a existência de Deus. Ou por outro lado, elas podem atribuir a Deus a existência do sofrimento e do mal. Em outras palavras, quer dizer, bom, se Deus é bom e ele é todo poderoso, a existência do mal diz que ele não existe, então, ou então ele não é bom. Por outro lado, se o mal existe, me diz que esse Deus também é criador do mal. Como entender, portanto, aí a existência de Deus? Há evidências bíblicas na Bíblia ou textos direto que falam, que tentam, que podem convencer o ser humano da existência de Deus? Olha aí. Aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, a gente está falando sobre a Trindade ou a divindade. Eu gostaria só de ressaltar aqui, garotinho, para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, talvez sintonizou agora, talvez agora que começou a nos seguir, nos ouvir aí. Nós estamos falando do conceito com respeito à Trindade, à divindade, né? Como pode um Deus se manifestar ou ser representado por três. Então, o conceito de Trindade, primeiro, tem três conceitos básicos. Primeiro, Deus é três pessoas. Segundo, cada uma das pessoas é plenamente Deus. A gente vai até discorrer sobre esse assunto mais logo à frente. Terceiro, contudo, há um só Deus. Como a gente acabamos de responder aí para o nosso amigo Silas, com respeito ali do texto de Deuteronômio capítulo 6, quando fala ali com respeito de há um só Deus. Ali fala a questão de unido, ali é um Deus único, que se manifesta o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos com respeito à existência de Deus, é bom até lembrar que ontem nós falamos com respeito à Bíblia. E há dois principais fontes de evidências para a existência de Deus, né? No livro da natureza e também nas Escrituras. Todos nós podemos aprender de Deus pela observação da natureza e também aí da experiência humana. Por exemplo, no livro de Salmos, no livro de Salmos 19:1, Davi ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então a natureza ela fala de uma existência de Deus. É até interessante que uma vez uma pessoa até colocou para mim o seguinte: Mateus capítulo 24, ele fala que será pregado o evangelho a todo mundo, a toda criatura, então virá o fim. O que irá acontecer com aquelas pessoas que vivem lá dentro da mata, que não tiver o contato com a Bíblia, né? Ou com o mensageiro de Deus. Então Deus ele se manifesta através da natureza. Aquelas pessoas que vivem lá, por exemplo, aqueles selvagens que vivem na mata, de alguma forma ele crê na existência de um Deus pelo fato da natureza. Então, a evidências bíblicas, é até interessante que a Bíblia ela não prova a existência de Deus, ela simplesmente o assume. É interessante que o texto inicial das Escrituras declara o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Aqui Deus é descrito como criador, sustentador e legislador de toda a criação. Mas há suficientes evidências da existência de Deus para convencer todo aquele que, de maneira séria, busca descobrir a verdade sobre ele. Contudo, a fé, como o garotinho havia falado, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele ou de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entretanto, é a fé em Deus. A fé não é cega, baseia-se antes em suficientes evidências que podem ser encontradas em ambas as revelações de Deus, as Escrituras e a natureza. Então, pela Bíblia e esse livro grandioso aí que é a natureza, nós podemos encontrar sim razão suficiente para crer na existência de um Deus.
longe do fato de que as pessoas creem com respeito à evolução, né? Mas eu prefiro crer na Bíblia de um Deus que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Já, professor? Sim. Muito bem. Então temos aí a Bíblia, a palavra de Deus, na revelação específica, e também o livro da natureza, uma revelação mais geral dizendo aí que Deus existe. Na escritura norte-americana nos diz que a cada vez que uma flor se abre no campo, a cada vez que o sol nasce e se põe, está dizendo Deus existe, Deus é amor. Professor, quem comentou também aqui lá através do stream, lá no Facebook, foi a nossa amiga Ivanilde França. Ela lembra pra gente o texto aqui de Efésios capítulo 6, versículo 12. Obrigado por trazer aí uma mensagem bíblica pra gente, minha amiga. O pastor Zacarias Maurício também, ele diz o seguinte: abraços e saudade dos amados irmãos de São Félix do Xingu. Abração para você, pastor Zacarias Maurício. Eu quero fazer uma confissão aqui ao vivo para os amigos aí ouvintes da Voz da Esperança. O pastor Zacarias Maurício, professor Malha, foi o pastor que me batizou ali a 31 de dezembro do ido de 2008, ali em Novo Progresso, no distrito de Itupiranga, no Pará. Abração para você, pastor Zacarias. Obrigado, porque o Senhor foi ali, levou a palavra de esperança, oportunizando a essa pessoa aqui conhecer a Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família e também o seu ministério. Abraço do coração, e toda a família xinguense aqui, tomando ocasião aqui, eu quero dizer ao Senhor, de certa forma também diz ao Senhor que está com saudade e manda lembranças. O pastor Zacarias Maurício, ele faz aqui um comentário dizendo o seguinte: olha, o casamento é um, porém é formado por duas pessoas. A família também é uma, porém formada por mais de dois, formando uma comunidade. A comunidade é formada por famílias também. A comunidade é uma, porém é formada por famílias. Ele faz um outro paralelo aqui, que a humanidade é uma, porém é formada por muitas pessoas, muitos indivíduos. Então, de fato é isso, né? Como estávamos comentando aqui, muito obrigado pelo aporte aí, pastor Zacarias Maurício. O Dori Edson também diz: bom dia, toca a música Vaso de Alabastro, do Arauto do Rei. Vai estar tocando na sequência. Professor, posso já mandar uma outra pergunta então? Já pode? Outra pergunta aqui? Muito bem. Vamos lá então. Tá aqui ligado aqui no WhatsApp aqui, vendo as mensagens aqui dos nossos amigos que estão participando, interagindo, né? Aqui. Eu quero até mandar um alô aqui. À vontade. A nossa amiga Vânia ali, do Redencial Brasília, em Parauapebas. A nossa amiga Rose, que está ali no Maranhão, acompanhando. Um abraço. Nosso amigo também Jonas, ali do CDL 1, ali em Parauapebas. E ao nosso irmão Domingo, que era até o meu vizinho lá, da onde eu morava, ali em Parauapebas. Um grande abraço, irmão Domingo, compõe a membresia da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem. Então, muito bem aí, professor Mário, mandando o seu alô também para aqueles que estão ligados e sintonizados ali na programação. Bom, a pergunta agora, professor, ela é um pouco mais incisiva, eu diria mais incisiva, ao mesmo tempo mais apimentada. Existe toda uma discussão histórica a respeito da Trindade. A gente vem falando desse tema desde o início do programa, contudo, a cada novo momento que se segue aqui, as perguntas vão crescendo, eu diria, em termos de intensidade, profundidade o grau de problema vai aumentando de cada pergunta, exatamente por essa forma pedagógica. Porém, a terceira pergunta mais ou menos vai baseada nesse sentido aqui. Existe base bíblica que afirma a Trindade? Bom, o senhor já falou aqui, citando aqui Deuteronômio capítulo 6:4, que a Bíblia, ali por denotação, denotaria de forma indireta a existência de mais de um. Obviamente, Echad pode ser entendido como uma unidade, mas não diz que é 3, só diz que é mais de um. Pode ser 2, pode ser 5. E como entender então que seria uma trindade? E ainda nessa mesma direção, para complementar, eu diria: como posso entender um Deus em 3 pessoas? Como um pode ser 3 ou 3 pode ser 1? Temos base bíblica para isto? Olha aí, muito obrigado pela sua pergunta. E se o senhor me permite, perdoe-me por cortá-lo aqui, bíblica e histórica, eu até diria, né? Olha aí, é interessante quando a gente vê a questão de Deus, né? Numa unidade 3. A gente, como eu havia falado agora há pouco, com respeito ao texto de Deuteronômio 6:4, como 3 pessoas e uma só divindade, né? Deus, ele não é um Deus solitário. Como a Bíblia, em vários momentos, eu vou citar alguns textos aqui com respeito
quando mostram ali os três juntos. Por exemplo, no batismo de João, no batismo de João, quando João ali está batizando Jesus, a gente vê ali a evidência de três pessoas, principalmente da divindade, né? Está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 18, versículo 16, ali quando fala do batismo de Jesus, né? Que está Jesus ali sobre a água, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ali desce como corpóreo de uma pomba, forma de uma pomba, e uma voz ali que dizia, né? Este é o meu filho amado, a quem me compraz. Então aqui aparecem as três pessoas da divindade. Também no livro de Mateus, é um texto bem conhecido também, Mateus 28, no versículo 19, aqui também fala, né? Deixa eu só encontrar aqui o texto, quando Jesus diz para os seus discípulos com respeito à grande comissão. Mateus capítulo 28, deixa eu só achar aqui rapidinho, que diz assim, verso 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui são alguns textos que falam, né, deles, que parece, aliás, os três. Deu até uma engasgada aqui, que aparece os três. Eu vou citar também alguns outros textos aqui. Deixa eu só me ver aqui alguns textos para que você possa estar tomando nota, aliás, com respeito a isso. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. João no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus fala ali: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra outros ali significa halos, né? Um semelhante a mim, um igual a mim. Então, quando Jesus aqui se refere a essa passagem, e Ele rogará ao Pai, né? Jesus, Ele roga ao Pai, e Ele vos dará outro. Aqui o Consolador é o Espírito Santo, né? Um semelhante a Jesus. Aqui aparecem também as três pessoas da divindade. Aqui também no verso 26 diz assim: a quem o Pai enviará em meu nome, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Também aqui aparecem novamente as três pessoas da divindade, que é o Pai enviará em nome de Jesus, outro, né? Que seria o Espírito Santo. Aqui no livro também de Atos, capítulo 1, verso de 1 a 4 ali, recebe também uma função diferente, né? As ações de Jesus, no verso 1, a intermediação do Espírito Santo, no verso 2, e a promessa do Pai, no verso 4. Quando você lê também o livro, o Evangelho de João, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 ali, também o capítulo 3, se não me falha a memória, ali fala sobre o Pai. O capítulo 2 fala sobre Jesus. E o capítulo 5 fala sobre o Espírito Santo, se não me falha a memória. Aqui também no livro de Atos, no capítulo 4, aliás, no capítulo 2, verso 32 e verso 33, Jesus também ali aparece, né? Jesus ressuscitado, verso 32, a promessa do Pai e o Espírito Santo. Novamente aqui aparece a questão das três pessoas da divindade. Então tem vários outros textos aqui que nos mostram um Deus, né, um único Deus, que é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem vários textos na Bíblia que falam ali com respeito às três pessoas. Então, meu amigo, não são dois, não são cinco, tá? A Bíblia diz apenas três pessoas coeternas que têm os seus mesmos atributos. Muito bem, professor. Então, aí, muito bem a explanação do professor Antônio Malha. Eu gostaria só de fazer aqui um adendo a tudo isso que o professor já falou aqui muitíssimamente bem, mas um adendo seria aqui com respeito à personalidade do Espírito Santo. Até porque, no contexto cristão, eu diria,
de um modo geral, não se questiona a personalidade de Deus, com exceção daqueles que são mais panteístas, eu diria assim, que não creem num Deus pessoal, mais uma força, numa energia de modo geral. Mas com respeito aos cristãos que acreditam na pessoa de Deus, não questionam tanto a pergunta, não questionam tanto a respeito da personalidade de Deus, mas questionam a personalidade do Espírito Santo. E eu sei que você vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre o Espírito Santo, o nosso próximo tópico, mas até para fazer um adendo àquilo que já foi dito aí, o Espírito Santo, ele é visto como uma pessoa mesmo. Por exemplo, é dito que ele tem emoções, em Efésios capítulo 4, versículo 30, também vemos ali no livro de Atos, capítulo 5, verso 3 em diante, que podem inclusive mentir ao Espírito Santo. Não se mente a uma coisa, a uma força, a uma energia, mas apenas é uma pessoa que tem consciência, que tem raciocínio, que é dotado aí da capacidade de intelectual, né? Pode-se cometer pecado contra ele, e nós só podemos pecar contra a pessoa, contra Deus, de acordo com Mateus 12, 31. Além disso, o Novo Testamento apresenta o Espírito Santo fazendo aquilo que somente pode fazer um ser que é pessoal, por exemplo, falar. Em Atos capítulo 8, versículo 29, ele fala com Filipe, o Espírito Santo também ele ensina, foi o próprio Jesus quem disse, Lucas capítulo 12, verso 12, ele pode revelar, Lucas capítulo 2, verso 26, ele pode testificar, testemunhar em Atos 20, verso 23, e 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, diz que ele pode esquadrinhar a mente de Deus. Atos no capítulo 8, 29, depois 11 a 12, ele pode guiar. De um modo geral, ele também pode dar testemunho ao nosso próprio Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 15. Então, esses textos, essas passagens bíblicas, elas atestam a personalidade de uma terceira pessoa que compõe a divindade e a trindade. Por que recalco isso? Porque, como disse antes, a pessoa de Deus não é tanto questionada quanto a existência, manifestação e revelação na Bíblia. O próprio Cristo também é tão revelado nas páginas, nas entrelinhas do Antigo ao Novo Testamento. Contudo, parece que com respeito ao Espírito Santo, algumas pessoas dizem, não, a Bíblia faz silêncio. Contudo, amigo, não. Também no Novo Testamento, sobretudo no Novo Testamento, a Bíblia ressalta a existência do Espírito Santo. O professor Malha citou aqui o batismo de Jesus, numa manifestação da Trindade, do Pai, que fala do céu, do Filho que é batizado e do Espírito que desce como uma pomba sobre ele. Citou também a fórmula batismal, que infelizmente é até questionada por alguns, que dizem, não aparece no original, foi um adendo posterior à Bíblia, quando nós temos inúmeras evidências arqueológicas, históricas e teológicas de que esse texto está no original, no grego, a língua que o Novo Testamento foi escrito originalmente. Mas também encontramos nas epístolas de Paulo e de Pedro, eles fazem referência ao Espírito Santo. Por exemplo, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, Pedro nos diz que nós somos eleitos, não é? Para a presença de Deus, para a santificação do Espírito Santo. Então ele cita o Espírito Santo ali. E Paulo também, na sua bênção apostólica do capítulo 13, verso 14 de 2 Coríntios, ele invoca ali o Espírito Santo e o usa em termos de igualdade com Deus o Pai e o Deus Espírito Santo, quando ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então veja que ele usa o mesmo grau de igualdade que Jesus utiliza em Mateus capítulo 28, verso 18, quando cita ali o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três estão em nível de igualdade. Portanto, a natureza eterna, a essência divina e a pessoa do Espírito Santo é uma, assim como a do Filho, assim como a do Pai, distinta, porém coeterna e revelada na Bíblia. O tempo não nos permite discorrer aqui sobre todo o panorama e o pano de fundo histórico que a doutrina da Trindade, e especialmente o ensinamento quanto à pessoa do Espírito Santo, teve a evolução através da história, mas historicamente houve severos debates no campo da religião e também da filosofia com respeito à existência não apenas de Deus, mas de um Deus expresso em três pessoas, até que a ideia fosse finalmente madura para a cristandade moderna de que sim, Deus existe e Deus existe em três pessoas coeternas, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Professor, vamos agora passar então aqui para mais para mais informações, né? Para mais estudos aqui.
para a parte conclusiva do nosso estudo, as 3 pessoas da divindade, elas têm as mesmas qualidades? Se sim, quais? Aí você fica à vontade também para já fazer o adendo que o Senhor achar necessário. Aquilo de informação e de ensinamento que o Senhor trouxe já para colocar nesse tópico, fica inteiramente à vontade. Olha aí, o interessante, eu até gostaria de ressaltar, como eu havia falado a princípio, é que muitas pessoas, ao julgarem, principalmente a igreja, com respeito à doutrina da Trindade, que é a divindade, né, composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é bom lembrar para os nossos amigos que essa não é uma doutrina inventada pelo Papa, viu? Algumas pessoas aí são tentados, né, a achar e até mesmo falar que é uma doutrina inventada pelo Papa ou pela Igreja Romana. Interessante que a palavra, como eu havia falado, a palavra não foi escrita para sustentar a doutrina, pois os cristãos e os pais apostólicos ali em 70 a 150 depois de Cristo, eles já criam em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também essa doutrina não surgiu no 4º século, mas sim no 2º século. Não surgiu em Roma ou na Europa, mas sim na África, né, no 2º século. Então é sempre bom os nossos amigos aí que estão nos ouvindo pesquisarem, estudarem a Bíblia e deixar a Bíblia assim por si só falar. A divindade, ela é composta por alguns atributos, né? E quando nós estudamos e discorremos em toda a Bíblia, a gente vê alguns atributos, tanto ao Deus Pai, quanto a Jesus, o Filho, e quanto ao Espírito Santo. Por exemplo, primeiro, eternidade. Quando nós pesquisamos na Bíblia, esse é um atributo de Deus, a eternidade. Então, se você for no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28, ali vai falar que Deus é o Deus eterno. E isso também discorre com Jesus no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Eu vou citando aqui alguns textos, não vai dar de eu ler todos eles, mas eu vou apenas citar. E você, queridos ouvintes, você toma nota, anote aí no seu caderno, ou depois você pode estar olhando na nossa página do Facebook, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Então vamos lá, como eu havia falado sobre a eternidade, né? Agora sobre a onipotência. A onipotência, ela demonstra ali Deus como o onipotente. No livro de Gênesis, capítulo 28, verso 3, no livro de Salmos 91, verso 1, fala do Pai como um onipotente, né? Também a mesmo atributo divino se refere a Jesus. Ali no capítulo 28 de Mateus, no verso 18, no livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 9, também no livro do Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, esse atributo da onipotência ali também é uma característica da personalidade de Jesus Cristo. E esse atributo, ele se manifesta em Jesus, no Espírito Santo, de acordo com Isaías 11, 2, Miqueias, capítulo 3, verso 8, Lucas, capítulo 1, verso 35, capítulo 4, verso 14, e também Atos, capítulo 1, verso 18. A onipresença, ela também é um atributo da divindade. Ao Pai, no livro de Salmos 139, verso 5, também dá esse atributo a ele. Ao Filho, que é Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 18, verso 20. E também ao Espírito Santo, no livro de Salmos 139, 7. A onisciência é um atributo também da divindade, que ela se manifesta no Pai, que está lá no livro de Salmos 139, verso de 1 a 4, e o verso 23 ao 24. E também Salmos 33, verso 13. Demonstra ali o Deus Pai como onisciente. E também com respeito a Jesus, da sua onisciência, no capítulo 9, no verso 4, no livro de Mateus, também se refere que Jesus é o onisciente. No livro de João, capítulo 2, versículo 25, também denota isso. E a pessoa do Espírito Santo, a mesma coisa. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 13 ao versículo 14,
também diz que o Espírito Santo é onisciente, né? E também outro atributo da divindade é o poder da criação, o poder criador, né? Ali no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, ali demonstra o poder criador. Jesus, ali no livro de João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, ali também demonstra que Jesus é criador, que todas as coisas vão existir por intermédio dele. E com respeito ao Espírito Santo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, Jó 33, 4. Então tem vários atributos. E tem vários textos mostrando aí os atributos da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doador da vida também é um atributo da divindade. O Pai tem esse atributo, né, de doar a vida, de ser doador da vida, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jesus, da mesma forma, no livro de João, no capítulo 14, verso 6. O Espírito Santo também tem esse mesmo atributo. Jó capítulo 33, versículo 4, Ezequiel capítulo 37, verso 9 e o verso 14. O poder de recriar, recriador, também é um atributo da divindade. O Pai, no livro de Isaías capítulo 65, verso 17, fala isso, quando se refere ao Pai. Ao Filho, Jesus, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17 também. E ao Espírito Santo no livro de João, capítulo 3, versículo de 5 a 6. E com respeito a eterno, né? É uma palavra que demonstra ali a Yahvé, que é o eterno. No livro de Isaías, no capítulo 40, verso 28, demonstra Deus Pai como eterno. Jesus também ali no livro de Isaías, capítulo 45, verso 18, demonstra ele um Deus eterno. E ao Espírito Santo no livro de Salmos 95, versos 7 a 11, também demonstra o Espírito Santo como um Deus eterno. Hebreus capítulo 3, versículo de 7 a 11 fala isso também. Temente, né, como o garotinho havia falado aqui com respeito, quem temente é pessoa. Então esse é um atributo também que demonstra que ele é um Deus pessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Romanos 11, 34 demonstra que Deus temente, Deus Pai, ele temente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz também de Jesus sobre isso. E ao Espírito Santo também dado esse atributo, né? Romanos capítulo 8, no versículo 27. Eu gostaria até também de, se for possível, logicamente a gente vai estudar sobre isso mais à frente, que muitas pessoas falam e pregam que o Espírito Santo ele seria o próprio Jesus, né? Ou o próprio Jesus seria o Espírito Santo. Algumas pessoas estão pregando dessa forma, mas ele não é o Pai e nem Jesus, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa distinta. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo ele não é Jesus. Quando você lê o livro de João, capítulo 14, especialmente ali o verso 16, quando Jesus diz: rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Essa palavra outro, como eu havia falado, é allos, né, que significa outro, um semelhante a mim. Se Jesus roga ao Pai, né, para dar outro consolador, então o consolador, o Espírito Santo, não é o próprio Jesus. O Espírito Santo também não é o Pai. De acordo com o mesmo verso aí do verso 16, ele, o Pai, vos dará. O Pai enviará, né? Enviarei da parte do Pai, que dele, do Pai, procede. Então, quando se fala com respeito ao Espírito Santo, sempre Jesus usa esses termos, né? Ele, o Pai, vos enviará outro, né? O Pai enviará um consolador, e enviarei da parte do Pai. Então, o Espírito Santo, ele não é o Pai. Se o Pai vai dar outro, como foi ele quem deu o primeiro consolador, se ele quem vai enviar, pois vem da parte dele e dele procede, então o consolador também não é o Pai. Muito bem. Então, ficou muito claro para
que todo esse desdobramento bíblico e teológico aqui a respeito de toda a explanação a respeito da divindade, da trindade expressa em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, foi muito bem colocado aqui pelo professor Antônio Malha. Professor, não sei se de repente tem mais aí algum adendo a se fazer nesse momento final. Para o próximo bloco, o senhor traz as suas palavras conclusivas aqui para o tema que foi estudado. E eu quero aproveitar aqui o ensejo outra vez para agradecer você que está ligado e sintonizado aqui na Voz da Esperança. Lá pelo Facebook já são mais 560 pessoas que já tiveram acesso, que já entraram em contato com a gente, com a nossa programação da Web Rádio Voz da Esperança. Umas tantas outras aqui pelo nosso aplicativo. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Muito bom saber que do outro lado aí, pessoas conectadas, ligadas na programação da Voz da Esperança. E é sempre um motivo de alegria poder falar com você todas as manhãs aqui por esse microfone e comunicar uma palavra de esperança ao seu coração. Está na Voz, está na 10 de São Félix do Xingu, do Pará para o Brasil e para o mundo. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Hora certa. 9 horas 42 minutos, 9 horas 42 minutos. Obrigado outra vez para você que está ligado com a gente aí. Quero mandar um abraço especial aí para nossa amiga lá de Parauapebas, quem está falando conosco também aqui, quem entrou em contato conosco, que está na escuta do programa, é a nossa amiga Evaldine de Parauapebas. Obrigado, viu, pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Abração também para Deise Délia, ali em Rondon do Pará. Obrigado pela sua sintonia, que Deus possa abençoar você e também todas as pessoas conectadinhas conosco aí em Rondon do Pará. Quem passou e pediu música aqui na Web Rádio Voz da Esperança, aliás, você pode pedir a sua música através aqui do nosso WhatsApp, 984-18-90-93. Peça sua música e ela estará sendo tocada aqui para você ao vivo. Com alegria, nós tocaremos para você. Arautos do Rei, quem pediu Arautos do Rei foi o nosso amigo Dori Edson e também o nosso amigo Antônio Gonçalves. Ele pediu aqui Hospedando Anjos. Não. Já tocou do Antônio Gonçalves, não é isso? Já tocou, rapaz. Deixa eu ver aqui quem foi que pediu aqui a música Anjos. Tararam, tararam. A música Anjos com o Prisma Coral. Vai estar tocando na sequência para o ouvinte que ligou e participou com a gente também. Deixa eu ver. Mas na sequência vai tocar para o Dori Edson Vaso de Alabastro. E logo depois Hospedando Anjos com o Prisma Coral. Quando são 9 horas e 43 minutos, a Nayara foi quem pediu aqui a música do Prisma Coral com a música Hospedando Anjos. Tá ok, Nayara? Vai estar tocando então para você na sequência agora e na seguida vai tocar o Vaso de Alabastro para o nosso amigo Dori Edson, quem pediu. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé. Pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber.
Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída,
3418 9093. Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Voz da Esperança. A Voz da Esperança está na voz, está na 10. Hora certa. Agora são 9 horas e 54 minutos, 9h54 desta terça-feira, 31 de março de 2020, o programa Assim Diz o Senhor chegando na sua reta final, já agradecendo você, querido amigo, amiga ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Nós podemos dizer, assim como disse Josué, até aqui o Senhor nos ajudou. Foi uma alegria imensa estar na sua companhia, ter a sua audiência na manhã dessa terça-feira. Eu quero aqui estender aqui o momento para o professor Antônio Malha, para que ele possa também fazer aqui as suas palavras finais aqui em 2 minutos, agradecer os amigos e despedir dos amigos, e para que nós possamos fechar com chave de ouro a programação, a edição do programa Assim Diz o Senhor da manhã de hoje. Professor, é com o senhor. Quero finalizar esse momento lendo um texto bíblico que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Queridos ouvintes, aqui diz que a graça do Senhor Jesus aqui nos salvou, aqui Jesus deu a sua vida por nós e Ele demonstrou, pagou o preço com sangue. Nós vimos na cruz do Calvário ali a graça do Senhor Jesus Cristo manifestado ali, quando Ele deu a sua vida, e o amor de Deus, quando Ele permitiu que Jesus, seu Filho, viesse a este mundo para morrer por mim e por você. E a comunhão do Espírito Santo, né? Que é o que nos faz entender que somos pecadores. Então nós precisamos sentir ou deixar, aliás, nós devemos permitir a entrada do Espírito Santo em nossa vida, para que assim Ele nos ajude a entender a nossa verdadeira natureza, que é pecaminosa, e que precisamos reconhecer Jesus como nosso único Salvador. E você observa que todo o céu, todo o céu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, todo o céu está ao nosso favor. Ele quer nos salvar, todo o céu está empenhado, o papel de todo o céu está em nos ajudar na nossa salvação. E especialmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que nesta manhã você se sinta abraçado por Deus e que você, nesse dia, tenha um dia especialmente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Muito bem, professor. Muito obrigado pela participação do professor Malha hoje. Nós queremos agradecer os queridos amigos ouvintes que estão ligados conosco, que tiveram. Eu quero me despedir de você também por aqui. Amanhã, das 8 às 9 da manhã, você acompanha o programa Ouvindo a Voz de Deus. Então, amanhã nosso encontro está marcado aqui pela Voz da Esperança. Obrigado mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser. E Deus quer, porque Deus é bom. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono
queremos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança o pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Descobri que existe graça para todo que aceita.